Oi, pessoal! A Fada Azul desta vez vai abordar liderança. Uau! Ser líder é passar instruções, passar orientações e perceber que as pessoas estão seguindo, influenciar. Como será que funciona esse processo? Quais são as qualidades que uma pessoa que quer ser um líder deve desenvolver? Para nos contar sobre tudo isso, a Fada Azul, então, conversou com o palestrante Leandro Garibaldi. Acompanhe! Oi, pessoal! Hoje a Fada Azul vai falar sobre liderança. Querer ser um líder é um desejo, mas será que dá para realizar? E líder de quem? De quantas pessoas? Será que em casa dá para ser líder? Será que dá para ser líder do pet, dos filhos? Enfim, líder do próprio negócio? Muita coisa passa na nossa cabeça quando a gente pensa em liderança. Para isso eu trouxe um especialista aqui, o palestrante Leandro Garibaldi, que já esteve uma outra vez aqui nesse programa com a gente. E o Leandro é, assim, esse conhecedor desse tema, estuda esse tema. Vai poder clarear um pouquinho para a gente. Muito obrigada, Leandro, pela sua presença. É uma honra estar aqui mais uma vez. Quero até fazer um agradecimento à Ana Paula. Eu comecei a gravar meus vídeos inspirado na Ana Paula, tá? Ela me incentivou bastante. Eu tinha esse receio, por mais que eu seja palestrante, seja consultor, já fui professor, eu tinha esse receio. E você me falou uma coisa assim que me impactou e eu tenho falado quase todas as palestras. É isso que você me falou, que me impactou, foi um bálsamo para mim, que foi que o perfeito não vai para o ar. Então, vindo de uma jornalista, com a credibilidade que você tem, então, sim, tem me dado, sempre quando eu penso, ai meu Deus, porque senão a gente não faz nunca, né, Ana Paula? A gente fica só postergando. Eu vou fazer quando eu tiver o recurso. Eu estava conversando hoje, citei essa frase que você me reposicionou, né, nessa atitude. E ele falando assim, Leandro, já tem todos aqui. Eu falei, não, então agora falta agir. E pensando nisso, nessa questão da perfeição, da imperfeição, o que se aplica à liderança? Quer dizer, um líder, como que ele faz para lidar com isso, né? Com a avaliação dos outros? Dá para ser líder preocupado demais com a avaliação dos outros ou tem que se preocupar? São dois pontos que devem ser levados em consideração, mas você tem que ter essa convicção. O líder, ele tem que ter essa convicção. Tem alguns atributos, né? Eu vou até citar um livro, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, do John Maxwell. E ele cita alguns atributos que o líder tem que ter ou tem que desenvolver. Entre elas, vou citar as principais. Comunicação. Aí não estou falando de repertório. Estou falando de retórica, de se conectar com as pessoas. Tem outro livro dele que fala assim, muito se comunica, pouco se conectam. Então, comunicação é conexão com seus subordinados ou liderados. E outra questão que ele fala é interessante, eu já bati nessa tecla, muita gente não aceita o caráter, claro, porque o líder, ele lidera pelo exemplo. O exemplo vem dele, vem de cima. E é interessante, tem o médico Albert Schweitzer, ele fala uma coisa fantástica. Ele fala que dar o exemplo não é a melhor forma de influenciar os outros, é a única. Então, comunicação, caráter, conhecimento, claro, ele tem que ser uma autoridade naquilo que ele fala, e saber delegar. Saber também transferir esses poderes para os seus liderados. Porque você não pode contar com o líder sempre, né? Você fica doente, aí como é que fica, né? Então, o bom líder, ele prepara outros líderes para liderar no seu lugar, ou até ser melhores que ele, superá-los, por que não, né? Olha o Silvio Santos, a gente teve um grande líder, grande empreendedor, todos esses atributos estão nele. E ele preparou vários outros, ele era um descobridor de talentos, né? Um revelador de talentos. Olha só, Eliana era uma cantora do Banana Split, não que seja irrelevante, mas ele a viu como uma grande apresentadora. A transformou, fez ela acreditar nisso, porque o líder, ele externa suas melhores qualidades. Eu acho que é outra habilidade do líder. Ele tem uma sensibilidade de olhar para Ana Paula, seu futuro é aqui. Você está contente com isso? Vou te mostrar o caminho. Você tem potencial para isso. Então, ele tem essa sensibilidade. Outra pessoa que ele revelou, que era um office boy, o Gugu Liberato, né? Não está mais entre nós. Outro, Celso Portiolli, e assim, a gente fica até amanhã.
E uma coisa fantástica que não se falou durante essa morte, eu assisti quase tudo porque eu sou fã do Silvio Santos. Toda palestra minha sobre liderança e comunicação tem Silvio Santos. Inclusive, até assim, um presente meu aqui para a Uniaraguai, vem assim, na maior disponibilidade, ministrar uma palestra minha, o que os vencedores têm em comum. É um fantástico. E no momento lá eu cito o Silvio Santos. E é interessante, um ponto que ninguém tocou. O Silvio Santos é reconhecendo sua limitação. Eu não vou falar de fracasso, falar que um homem daquele fracassou em alguma coisa. Eu acho que o fracasso para ele foi aprendizado. E então é uma coisa interessante. Tem um vídeo, não sei se vocês lembram, quando ele foi ao SBT de pijama, de bermuda, pijama, numa confraternização de final de ano. E ele fala o seguinte: gente, eu aprendi, a gente tem que reconhecer, é impossível ultrapassar a Globo. Então, um grande líder também, ele reconhece essas limitações. Steve Jobs, grande líder, ele falava que assim, é uma idiotice você contratar uma pessoa de talento e dizer a ela o que ela tem que fazer. Você tem que estar cercado de pessoas iguais ou melhores que você, extrair o melhor delas e trazê-las para junto de você para crescer num só propósito. Então, acho que a liderança é isso, em síntese. Né? Muita coisa você trouxe aqui para a gente. Falando essa questão aí, o exemplo do Silvio Santos, então, poxa vida, o Silvio Santos com a porta da esperança, sempre com aquele otimismo, tá vendo, trazer alegria. Então, o líder também parece que ele traz entusiasmo, ele realmente contagia as pessoas ao seu redor com um pensamento otimista, com um pensamento de futuro, de construção também, e do aqui e agora também divertido. O Silvio Santos, ele era divertido. Então, um líder tenso, um líder, será que combina com a liderança tensão, mau humor? Não, a não ser que a gente tem os tipos de liderança, agora falando de ciência, né? É o líder autocrático, que toda decisão está centralizada nele, isso é péssimo, eu não gosto desse tipo de liderança. E aí tem a laissez-faire, você que domina o francês, me corrija. A laissez-faire já é um tipo de liderança onde você dá a liberdade para os seus liderados tomar decisões. E a democrática, você ouve seus liderados e baseado ali, você faz um filtro e toma uma melhor decisão. Mas tem uma liderança, todo mundo que já leu o livro O Monge Executivo, é que está em evidência, que é a liderança servidora. Baseada em quem? Jesus Cristo. E ele tinha essa sensibilidade, né? Você lembra quando ele começa a discipular, ele chega em Pedro, um pescador, uma pessoa simples, talvez iletrada, e ele fala: vem que eu vou te transformar num pescador de homens. O que? Revela, o líder também, ele mostra, ou pelo menos te direciona para o seu propósito. E é o que nos move, né? Nós estamos aqui por quê? É o propósito que nos move. Eu tenho que saber, o Mark Twain, ele fala uma coisa assim que me sacudiu. Há uns 10 anos, gostaria de ter ouvido isso há uns 20 ou 30 anos atrás. Ele fala o seguinte, que é os 2 dias mais importantes da sua vida. O dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. Isso é propósito. Então, as pessoas que não têm propósito na vida vão passar por aqui por passar. Então, por mais que você tenha um problema, levei um fora. Eu tenho um propósito, eu tenho uma história, eu tenho uma biografia para ser redigida, para ser editada. Então, o que nos move é o propósito. Os desejos, transformar em sonhos e em projetos, planejar e concretizar. Mas hoje a gente está também diante de muitos desafios. A gente vê que às vezes você tem um corpo ali de funcionários, ou mesmo dentro da sua casa, pessoas que não querem seguir instruções. Como que faz? O líder senta e chora, aumenta o salário, mas cadê a verba? Como que é esse processo de cativar, de conquistar? Lá no livro que eu citei do John Maxwell, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, ele fala do carisma. É uma questão interessante. Então, às vezes, assim, por isso que eu não gosto do líder autocrático, o líder autoritário. Porque tem formas de você pedir e de persuadir sem levantar a voz, e é engraçado, de novo o exemplo, né? O que você já ouviu essa frase? O que você fala tão forte que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, é muito mais do que você o exemplo que você dá, as suas práticas, você realmente fazer aquilo que você prega. Então, por exemplo, no ambiente de casa, você tem que ser o exemplo. Você tem que sentar, conversar. Tem um amigo, assim, não vou citar por questão de ética, né, e ele estava com problemas, né, casamento, tudo, e eu fui aconselhá-lo o seguinte, eu falei, mulher é totalmente diferente de homem. Espera ela acalmar, não é o momento, agora vocês estão num momento, assim, de conflito, medindo forças. Você de um lado, ela de cá, espera.
E não toca nessa pauta mais. Sábado, chama ela para ir comer algo que ela gosta, leva ela num restaurante, seja carinhoso. Ele fez tudo que eu falei. Sei lá, depois de uns 15 dias, tocou nessa pauta que precisava ser resolvida, está tudo bem. Então, essa questão é a forma de pedir, a forma de falar. Agora, o que acontece muito? Dá um tempo, essa questão dá uma pausa, não é na hora, às vezes, ferro e fogo. A gente vai fazendo aquela semeadura, vai esperando a plantinha se desenvolver. Então, tem que esperar esse tempo da pessoa absorver as informações também. O líder, às vezes, ele está muito à frente dos outros. Então, ele joga ideias que, às vezes, os outros não captam. Mas naquele momento, esperando o tempo, tentando de um jeito diferente, sendo criativo. Sendo criativo. Olha a criatividade de novo, né? Falando muito alto, porque tudo é uma questão de abordagem. Como que eu vou abordar esse assunto? Como eu vou falar desse assunto? E é engraçado, né? Teve uma situação comigo, como professor universitário. Olha que interessante, o líder também ele precisa saber reconhecer seus erros. E eu tinha uma turma para mim era difícil, eu falava isso. A gente sempre quer transferir a culpa para outro. E eu ficava, essa turma é difícil, essa turma não tem jeito. E um dia eu caí em mim e falei, será que o problema não sou eu? Eu cheguei nessa autoanálise, essa reflexão, eu cheguei na resposta. Eu fui pesquisando a turma, vou fazer uma aula diferente. Eu fiz uma aula com música. Pedi para eles criarem jingles, né, que é a música de propaganda, para quem está me ouvindo não sabe. E eles criaram, falei, se não souber cantar, traz alguém que canta. E no final fizemos uma confraternização, você sabe que eu toco, né, sou músico. Pedi o outro aluno para levar uma guitarra, enfim. Virou uma aula maravilhosa. Ana, na outra aula da outra semana, ele estava sentado pertinho de mim, mudou o semblante, mudou tudo. Então, assim, eu reconheci meu erro, eu reconheci a minha falha, o problema estava na minha didática. Nas outras turmas deu certo, naquela não. E é um desafio do líder, porque cada ambiente, mudou o ambiente, mudou a estratégia. A verdade é essa. É uma frase do marketing, mas se aplica também à liderança. Então, eu mudei a minha estratégia, mudei a minha abordagem. Era uma geração mais jovem, hoje é Y, né? Mas na época se fosse hoje seria geração Z, mas na época era Y. E eu consegui me conectar com eles, com o mundo deles. E o líder ele tem que se comunicar com o seu mundo, com a sua realidade, com a sua verdade. E é interessante também a questão da comunicação, as pessoas só vão te ouvir se elas souberem quanto você se importa com elas. Então, olha, muita coisa forte. Realmente administrar essas pessoas, administrar os assuntos, administrar as demandas. Então, o líder ele tem muita coisa, muito trabalho, hein? Muito trabalho. Tem um fato interessante, eu estava até pesquisando ali antes, só para confirmar, Elvis Presley. O John Lennon e Paul McCartney, um dia assistindo, até exagero, né? Com todo respeito à fé de qualquer um, mas eles assistindo Elvis naquela época, cantando, dançando, e falou, o Messias voltou. E assim, com exageros, né, à parte, mas ele foi um fenômeno, né? E o John Lennon tem uma frase dele lá na frente, ele maduro, fora dos Beatles, né, toda aquela genialidade dele, ele fala, antes na música, né, antes de Elvis Presley, não existiu nada. Olha só, um gênio falando de outro gênio. Só que eu vou te contar um detalhe. O cara cantava numa afinação, numa interpretação, foi disruptivo, né? Ele revolucionou. Ele é único, né? O Elvis não tem nada parecido. Mas o Elvis não era compositor. Ele gravou mais de 700 músicas. Ele tem algumas coautorias, mas não tem uma música famosa, um hit, e nem uma música dele solo, Elvis. Mas olha só, ele trafegou em todos os ritmos. Ele tem disco gospel, ele tem disco country, rock, música romântica, e é o rei do rock até hoje. Fala-se até hoje que ele não morreu. Pois é, então a gente pensa que o líder também não precisa dar conta de tudo. Realmente aquilo que você coloca de delegar, de saber focar em determinadas habilidades. E é isso, o caminho de liderança, um caminho de sucesso. Leandro, muito obrigada. Eu que agradeço. Essa entrevista fica com gostinho de quero mais, da gente poder estar estudando esse assunto, indo nas suas palestras. Então, deixa o seu Instagram aí pra gente, para o pessoal se conectar mais ainda com você. @LeandroGPB, G de garagem, P de pato, B de bola.
É isso aí, pessoal. Vamos lá estudar e discernir. Liderança principalmente de si mesmo. Acho que isso é uma boa pauta. Dar o exemplo, como o Leandro falou, um grande desafio para todos nós que deve levar uma vida inteira, a gente dando o melhor de si cada dia um pouco mais. O processo não acaba, né? Não acaba, é um processo. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço, obrigado e obrigado quem ficou até nesse momento me assistindo. É uma honra estar aqui de novo, Ana Paula. Obrigado. Obrigada.